Eu vou falar de política agora, eu vou convidar Fenelon Rocha, está vindo aqui conosco o Fenelon Rocha. Hoje está de férias Elivaldo Barbosa, né, Fenelon? Tudo bem? Férias, a gente está de plantão. De plantão Fenelon Rocha, que já estava hoje de manhã lá na Rádio Cidade Verde, apresenta comigo lá na Rádio Cidade Verde o Acorda Piauí. Agora ao meio-dia já estava no Cidade Verde Notícias. E agora conosco, porque Fenelon Rocha está também substituindo Elivaldo Barbosa, que está em férias. Aliás, aqui é assim, né? Tem muita gente tirando férias, né, Fenelon? Férias. Você quase não volta. 2 meses de férias quase, né? Pois é, para você. Para mim foi quase 5, a impressão que eu tive de tanta vontade de voltar. Bom. Agora, Fenelon Rocha, vamos falar um pouquinho a respeito da situação em Brasília. As coisas têm aumentado um pouco a temperatura, a movimentação, em função das divulgações das conversas de Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. É um fenômeno, um fato que esquenta a temperatura, tanto no âmbito do executivo, quanto do judiciário e do legislativo. Então, esquenta o clima nos 3 cenários. E, obviamente, que pode ter desdobramento em todos eles. Inclusive, gente questionando a continuidade de Sérgio Moro no executivo, gente questionando o comprometimento das decisões no judiciário e no legislativo, um show de discurso para todos os lados. Deixa eu falar com o Délio Rocha, ele está na capital federal. O Délio vai trazer informações para nós sobre este e outros assuntos. Délio, em Brasília as coisas nem precisam de tanto molho para ficarem assim tumultuadas, mas com essa a coisa fica bem realmente aquecida. Você ouviu representantes no Congresso para saber até que ponto isso pode prejudicar a tramitação de matérias? Boa tarde. Boa tarde para você, Joelso, para o Fenelon Rocha, boa tarde a todos. Pois é, olha, eu conversei com vários parlamentares ao longo desta semana, tive a oportunidade de acompanhar a audiência com o ministro Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A gente vê uma divisão muito grande entre os parlamentares quando o assunto é o vazamento das mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil. E ontem surgiram novas mensagens atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro, né? E ao procurador Deltan Dallagnol. E isso serve de mais combustível para os debates no Congresso Nacional. Eu conversei com o deputado Marcelo Freixo, que é do PSOL do Rio de Janeiro e da oposição. Conversei também com Kim Kataguiri, que é do DEM de São Paulo, e eles opinaram aí sobre esse assunto e falaram até que ponto essa questão pode interferir na dinâmica das votações no Congresso Nacional. Vamos ouvi-los. O impacto está sendo bem menor do que o esperado. A votação da reforma previdenciária tem mantido seu cronograma. Vamos aprovar antes do recesso e com uma economia significativa de pelo menos aí 850, 900 bilhões de reais. Então, a Câmara segue comprometida com a sua pauta e segue o cronograma desde o início do ano. Acho que a grande expectativa é sobre a reforma previdenciária, né? Todos estão aguardando qual vai ser a economia, qual vai ser o modelo de reforma previdenciária, qual vai ser a fase de transição e se vai ser aprovado no primeiro semestre. Eu acredito que vai sim ser aprovado no primeiro semestre, para já no segundo a gente adotar a principal pauta, que é a reforma tributária. Olha, já o deputado Marcelo Freixo, que faz oposição ao governo de Jair Bolsonaro, ele tem uma visão mais crítica em relação a esses vazamentos do site The Intercept Brasil. Vamos ouvi-lo. Primeiro que a gente precisa separar o que foi uma ação do hacker, se é que foi, tem que ser investigado, porque caso tenha sido uma invasão nas contas telefônicas privadas, é um crime, tem que ser investigado. A outra é o trabalho do jornalista, essas coisas não podem ser misturadas, né? Qualquer jornalista tem o direito do sigilo das fontes e ele tem que publicar o que é notícia. Então são 2 ações separadas. Se é que foi hacker, tem que ser investigado. A ação do jornalista tem que ser lida e tem que ser apurado o conteúdo. O conteúdo que o Intercept demonstrou sobre as conversas do agora ministro, ex-juiz Sérgio Moro, com o Ministério Público Federal são gravíssimas. Um juiz não pode produzir provas, o juiz não pode produzir testemunha, não pode oferecer testemunha. Isso é crime. Isso não tem outra denominação. No momento inicial, o ministro Sérgio Moro admitiu que era dele, não contestou. Agora já contesta e coloca dúvida sobre o conteúdo, mas tem que ser investigado. Fenelon Rocha. Isso já tem uma data aproximada para a aprovação da reforma da Previdência, que seria uma reforma considerada mais urgente, mais importante, bandeira do governo.
Como é que está isso em relação às agendas no Congresso? Bom, a agenda na Comissão de Constituição e Justiça é a seguinte: até terça-feira se encerra o debate e há uma vontade do presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, de votar até no mesmo dia. Isso é algo que é factível? Pode até acontecer, mas é muito difícil. A tendência é que os debates se esgotem na terça-feira e a gente tenha, na verdade, a votação só na quinta, porque isso tem sido um pedido, Joelson e Délio, dos próprios governadores que ainda estão construindo o acordo. Como no caso dos governadores do Nordeste, a reunião é só na terça à noite, seria inviável a votação na terça. Deve acontecer na comissão especial na quinta. Hoje você trouxe em primeira mão, Fenelon Rocha, na Rádio Cidade Verde, hoje no começo da manhã, e também no blog, no cidadeverde.com, a informação de que os governadores estão fechando acordo no Nordeste para garantir que as bancadas acompanhem. Como é que é isso, Fenelon? Bom, o acordo partiu, primeiro, daquelas 4 mudanças importantes, fundamentais, dentro do relatório do deputado Samuel Moreira, a questão do PPC, a questão da aposentadoria rural, da desconstitucionalização do tema previdenciário e também o regime de capitalização. Essas 4 mudanças agradaram muito os governadores, que querem um quinto ponto, que eles estejam, estados e municípios, dentro da reforma. Esse entendimento está sendo costurado, deve ser anunciado um acordo na terça-feira em uma reunião dos governadores do Nordeste. Feito esse acordo, vai-se para votação já na Comissão de Constituição e Justiça, com o empenho dos governadores a favor da reforma. Um empenho, obviamente, que tem que se reproduzir outra vez no plenário. Questão ideológica fica em segundo plano nesse caso? Fica em segundo plano. Tem a questão ideológica e política, que são essas mudanças. E principalmente a mudança de que a reforma é cada vez mais vista como uma reforma do Congresso e menos reforma do governo. Isso facilita que esses governadores do Nordeste, que têm uma posição contrária ao governo Bolsonaro, se sintam mais à vontade para apoiar essa reforma. É uma reforma do presidente Rodrigo Maia, assim que tem sido tratada, né, Délio? É isso mesmo, Joelson. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é considerado o grande fiador dessa reforma. Desde o início, ele vem manifestando apoio. Em alguns momentos, ele quis contar com a colaboração aí com outros nomes ali para dividir essa tarefa, para ficar ali mais no time de frente, mas ultimamente tem sido o presidente da Câmara que tem aí realmente tomado as rédeas e discutido com os parlamentares, com nomes ligados ao governo, para tentar viabilizar a reforma da Previdência. Porque o que a gente muito ouve no Congresso Nacional, Joelson e Fenelon, é que o governo continua com dificuldades de articulação. Isso a gente até fala muito aqui, a gente repete, mas o fato é que esse problema continua. O governo aí escolheu peças, representantes no Congresso que têm dificuldades de dialogar com os outros parlamentares. A gente até pode citar o caso do Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, que chegou a se indispor publicamente com o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, inclusive, disse que não dialogava mais com o Major Vitor Hugo. E aí a gente vê, então, a que nível chegou. Só que o presidente da Câmara, ele tem um respeito dos seus colegas, dos outros parlamentares, e ele vem conduzindo, tomando a frente para tentar aí seguir o calendário de aprovação da reforma e até o dia 15 de julho aprovar esse texto no plenário da Câmara. Joelson, perdão. A força do hábito, né, Délio Roy?